grega. Né? Fica bem claro como é que chama uma criança de Senhor. Senhor em que sentido? No sentido de divindade, no sentido de Senhor Deus. Então nós vamos falar aí, Isaías profetizando a sua encarnação e a sua divindade sendo cumprido no Novo Testamento, nos livros de Mateus e de Lucas. Vejamos Isaías falando sobre a sua juventude. Isaías falando sobre a sua juventude. Capítulo 7, versículos 15 e 16. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que te enfada será desamparada dos seus 2 reis. Está falando aí sobre a infância de Jesus. Fala até do fato de, durante um certo período, ele ser alimentado como se alimenta um nazireu. Manteiga e mel é comida de nazireu, é comida de quem tem voto de nazireado. Tinha o voto de nazireado permanente, como era o caso de Sansão, e tinha o temporário. Então, temporariamente, ele se alimenta somente de manteiga e mel. Fala de 2 reis que morreriam, a terra será desprovida de 2 reis, e fala da infância e da juventude de Jesus. Agora, lê para nós também, ainda Isaías, capítulo 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas capítulo 3, versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli. Mesmo livro, versículo 32, mesmo livro, mesmo capítulo, versículo 32. E Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson. Fala da sua juventude, da sua descendência, é isso? Fala cita a idade dele, né? Leia também Atos capítulo 13, versículos 22 e 23. Atos capítulo 13, 22 e 23. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus, para Salvador de Israel. Levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então aí há uma comparação entre Davi e Jesus, nas profecias do profeta Isaías. Ele profetiza também acerca da missão de Jesus. Isaías capítulo 11, versículos 2 ao 5. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres,
e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Vamos lá para o capítulo 60 do profeta Isaías. Isaías capítulo 60, versículos 1 ao 3. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos, e vê, todos estes já se ajuntaram, e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Capítulo 61, versículos 1 ao 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Vejamos o cumprimento. Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 19. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Ele vai justamente na profecia sobre que fala dele e lê a profecia que fala dele. Agora tem uma coisa curiosa nisso aí. Lê o versículo 19 de novo, por favor. A pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Faltou o dia da vingança. Volta lá em Isaías. Isaías 61, do 1 ao 3. Ele fala do ano aceitável do Senhor, mas não fala do dia da vingança. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Por que não tem o dia da vingança? Em Lucas não tem o dia da vingança. Em Isaías tem o dia da vingança. Em Lucas fala no ano aceitável. Lê o versículo 19 de novo. A pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Faltou o dia da vingança, não faltou? Faltou. Lê o 20. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Lê o 21. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. É por isso que ele não fala do ano aceitável. Porque o ano aceitável não fala do dia da vingança. Porque o dia da vingança é o final, é a grande tribulação.
E a grande tribulação ainda não tinha se cumprido, por isso que ele fala no ano aceitável. Hoje se cumpriu esta escritura, só até aqui, só até o ano aceitável. O dia da vingança ainda não. Percebe como é perfeito? Sim ou não? Sim. O que você acha disso? É perfeito? Perfeito. Versículo 21. Então começou, 21 de Lucas. De Lucas 4. Sim. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, só até o ano aceitável, o dia da vingança não. Vai falar também da obediência de Jesus. Vai lá para o capítulo 50 e o versículo 5 do profeta Isaías, nessa comparação que nós estamos fazendo de Isaías com o Novo Testamento. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Não foi rebelde, não se retira para trás. Lê de novo para nós, por favor. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Hebreus 5, 8. 5:8. Repete para nós. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Falando de obediência, né? Sim. Sua mensagem e sua unção, a mensagem de Jesus e a sua unção pelo Espírito Santo. Vai lá para o capítulo 11 do profeta Isaías e lê o versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Repousar sobre ele, receber a unção, não é isso? Ser ungido com o Espírito. Mateus capítulo 25, versículo 12. Mateus capítulo 25, versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Essa referência não deu certo, né? Não falou sobre a unção dele com o Espírito. Essa referência não bateu. Tudo bem. Mas nós temos uma outra referência que nós lemos antes, né, já. Volta lá em Lucas capítulo 4. Relê para nós. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. 11, 1 e 2. Por favor. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse Espírito é o Espírito Santo repousando sobre alguém. Nós vamos ver esse Espírito repousando sobre Jesus, numa passagem que nós já lemos. Volta lá, porque a nossa passagem aqui de Mateus 25, 12, ela não bateu. Vamos ver então Lucas capítulo 4, versículo 17 até o 19. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito:
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele recebeu uma unção para pregar uma mensagem. Vejamos Isaías profetizando acerca de milagres de Jesus. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Mateus capítulo 11, versículos 1 ao 5. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide, e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, Isaías profetiza os milagres de Jesus e eles se cumprem em Mateus. Ele também profetiza o sofrimento de Jesus. Isaías capítulo 50, versículo 6. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Mateus, capítulo 26, versículo 67. Estamos falando de Isaías profetizando os sofrimentos de Jesus. Nós lemos Isaías 50, versículo 6. Agora, Mateus 26, 67. Então cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. É exato o cumprimento? Exato. Lê também o mesmo livro, Mateus, capítulo 27, versículo 26. – 27, 26. Isso. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Açoitar a Jesus. Sofrimento. Mesmo capítulo, versículo 30. Desculpe, tirei. 26, capítulo 27, versículo 30. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 11 do mesmo capítulo.
O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vamos para Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 28 ao 33. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Ou seja, o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías, acerca do sofrimento de Jesus Cristo. Então nós estamos chegando ao final da nossa segunda parte, da nossa segunda aula, em que nós falamos acerca do profeta Isaías. O que te chamou a atenção acerca desse primeiro profeta maior, que é o profeta Isaías? Assim, em poucas palavras, o que mais te chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção foi a exatidão das profecias que se cumpririam assim muito tempo depois. Inclusive sobre o nascimento de Cristo, e praticamente ele relatou desde o nascimento, a vida, né, até a sua retirada da terra. Tudo bem. Então chegamos ao final da nossa segunda aula dos profetas maiores. Nós estudamos o primeiro livro dos profetas maiores, que é o livro do profeta Isaías. Vamos agradecer a Deus para que possamos encerrar. Então, livro do profeta Isaías, profetas maiores, segunda aula, parte 2. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa noite, nós lhe somos gratos, ó Pai, pelo aprendizado da Tua Palavra. Nos ajuda, Papai, a reter no nosso coração. Nós te pedimos, ó Pai, que nós venhamos ser praticantes e não somente ouvintes, leitores esquecidos, mas que nós possamos ser praticantes da Tua Palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.